Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você está aqui no canal Ana Paula San Crochê. No vídeo de hoje, vamos falar sobre motivação. Sim, vamos sair um pouco do contexto aí Shopee e falar sobre motivação, que isso é um ponto bem importante aí dentro do nosso trabalho, certo? Vou falar sobre mim, onde eu busco as minhas inspirações, as minhas motivações para fazer o que eu faço, trabalhar nas redes sociais, trabalhar com crochê, né? E se eu for começar a falar de mim, assim, as minhas inspirações eu tiro por mim mesma. Sim, eu tenho que ser a minha maior motivadora. Para tudo. Se eu for olhar o contexto que tá à minha volta, nada é favorável. Aonde eu moro é longe do centro da cidade. Então, assim, não tem um armarinho perto. Meu ponto de coleta da Shopee não é perto. Eu tenho que ou ir de carro, então já tenho gasto de gasolina, ou passagem que aqui não tem Uber, né? Então já tenho um gasto aí, eu tenho que levar minhas peças de ônibus. Pelo fato de eu não ter nada muito favorável, principalmente para eu trabalhar com crochê, eu tenho que me adaptar, né? Adaptar o crochê para minha realidade, adaptar o crochê dentro daquilo que eu posso, né? Eu até brinco, eu falo, nossa, se eu morasse em algum lugar com mais pessoas, mais movimento, eu estaria rica. Já tive loja, já tentei empreender, gente, de várias formas, já trabalhei, né, CLT por muito tempo, consegui cargos dentro de empresas, e essa sou eu. Então, minha motivação sempre foi querer dar certo, né? Quando eu iniciei aí com o crochê, eu aprendi o crochê, eu tinha 12 anos, mas realmente o crochê entrou na minha vida de uma forma profissional foi em 2018. Eu tive a minha filha em 2017, então quando ela tinha um ano, foi quando eu realmente decidi trabalhar com crochê, porém, nesse período tive altos e baixos, né? Trabalhei fora, sempre trabalhei em logística, então assim, a parte do e-commerce eu já entendi bem os detalhes de uma operação, né, de e-commerce, como que funciona. Trabalhava fora, porém sempre com desejo de estar em casa cuidando dela, fazendo o meu crochê, mas um ponto que mais me pegava era as vendas, aonde eu ia vender as minhas peças, aonde eu ia ter uma constância nas minhas vendas. Muitas vezes era mais fácil trabalhar fora, que além de ter o salário ali, eu também tinha um meio de estar divulgando as minhas peças, pegando encomenda no ambiente de trabalho. Então, eu aproveitava algumas oportunidades. Não era muito de expor, falar, olha, eu faço crochê porque eu tinha vergonha. Sim, eu era dessas. E o crochê, então, sempre foi como, de alguma forma, um extra, me ajudou em várias etapas da vida, mas eu sempre quis empreender, mas eu não sabia com o quê, você acredita? Sendo que eu fazia, tem o crochê, né? A gente tem o crochê, você tem uma profissão. Só que eu nunca desisti, eu sempre quis que desse certo, porém, no início, aí, em 2018, tinha algumas prioridades na vida, até quem tem filho, criança pequena, né? Tinha mudado para essa casa que eu moro hoje, então tinha muita coisa para ser alcançada. E o crochê, talvez, naquele momento, não me daria um retorno tão rápido do que você trabalhar fora. Mas, né, como eu disse, o crochê sempre foi para mim também como um extra. Então, quando em 2018, aqui no YouTube mesmo, tava tendo muitos canais surgindo, né? Eu sou da época aí de consumir conteúdo da Paty Kelly, Josi de Paula, Jaqueline Larrea, acho que é assim que fala. Eu sou dessa época, minha filha. Tanto que meu canal surgiu quase nesse período. E aí, eu sempre fui me motivando, assim. Eu sempre tive esse pensamento. O que eu tenho e o que eu posso fazer para dar certo. Então, até a loja da Shopee veio nesse período quase, né? Tive que cortar por causa do barulho. Veio nesse período. Então, assim, eu ia lá, pegava encomenda. Vamos lá, começar 2018, né? Melhor. Como eu disse, trabalhava fora. Eu ia lá, pegava uma encomenda. Então, ia aqui no armarinho mesmo da minha cidade. E pegava alguns barbantes e produzia, entregava e assim ia. Então, de um pedido, levava outro. Nunca muito. Nossa, como vende, né? Tô fazendo um jogo de cozinha melancia. Deixa eu baixar um pouquinho. E aí, foi assim. Eu fui pegando encomenda. Já trabalhei com revendedora também. Como aqui sempre me pegou essa parte da entrega das peças, eu sempre optei por exemplo,
ou eu tinha revendedora, ou pontos, algum comércio que eu pudesse deixar as minhas peças, né? Que eu não precisaria estar ali tão presente. E sempre deu certo, de novo, como um extra, né? Aí, em 2021, foi quando... 2021 não, nesse período eu trabalhava fora, né? Sempre fui 3 anos, voltava e assim foi. Depois eu decidi... Aí em 2000, e agora? Não lembro o ano exato, 2023, final de 2023, eu decidi ter uma loja, tudo pensando no crochê. Eu já tinha aí a loja da Shopee, porém as vendas era pouca, né? E essa loja começou no intuito de uma divulgação, mais para divulgar o meu trabalho. Minha filha, não tinha base de nada, não sabia nem por onde começar, não tinha capital, o máximo era um dinheiro guardado ali dessas empresas que eu já trabalhei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tinha mesmo capital. Fui com a cara e a coragem, marido ajudando, não tinha. Ou comprava produtos ou móveis. E assim foi. Fiquei um ano me motivando também, porque não tinha ninguém, não conhecia ninguém para falar assim: olha, vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo. É aprender no YouTube, a vontade de querer fazer dar certo e persistência, né? Tanto que ela existe até hoje, eu passei ela pro meu irmão, mas tá firme e forte. E eu só desisti mesmo porque tava me tomando muito tempo. E aqui é um bairro muito parado. Então, pra eu estar me dedicando, seria como se eu trabalhasse fora. Então, assim, tinha tudo pra desistir, tudo pra não seguir. E eu insistindo, é fazer até dar certo. E foi com muita insistência. Então, quando eu retomei em 2000... Eu fiquei em 2024? Gente, eu tô bem perdida. Quando foi outubro de 2000, eu parei acho que em junho, julho, e quando foi outubro de 2024, eu decidi vir para as redes sociais, né? Eu quis dar um descanso, porque a loja me consumiu muito. O crochê nesse período, eu também fazia peças lá para vender, mas não era nossa, quanto. E dividi um pouco com a Shopee, com a loja da Shopee. E aí, em outubro de 2024, foi quando eu decidi de vez. Falei, eu não vou trabalhar fora, eu quero só trabalhar com crochê. E eu vou usar o que eu tenho aqui a meu favor, que era a rede social, né? E aí, nesse período também, a Shopee diminuiu um pouco o prazo. Não, foi em fevereiro, né, que ela diminuiu. Mas eu abri o meu... Eu já tinha o MEI da loja e eu decidi trazer esse MEI para dentro da Shopee. Foi quando deu um boom de vendas. E aí, também apertou quando foi em fevereiro de 2025, eles mudaram o prazo, né? Você tinha que correr para confeccionar as peças. Então, me apertou. E aí, eu me identifiquei com a outra plataforma lá do Tico e Teco. Foi que me trouxe mais visibilidade. O que eu estou ainda construindo? Eu aproveitei esse meu engajamento e tô tentando trazer também esse público para cá, para as redes sociais, né? E hoje eu falo mais de Shopee, mas, né, eu tô aí com crochê há muito tempo já. Mas eu sempre falo, eu não gosto de ficar rotulada por um tema. Eu sou livre, eu gosto de abordar várias coisas dentro do mundo ali do crochê, porque empreender, comecei o título com uma coisa, acabou saindo outra, né? Você empreender com crochê já é super desafiador. Se você olhar, se apegar às coisas que pode dar errado, aí que você não sai do lugar. Então, assim, eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais. Lá na outra plataforma tem algumas ferramentas lá que é de afiliado, também ajuda bastante. E assim eu tô indo. Então, a minha motivação, vídeo curto, tá, gente? A minha motivação é com base na necessidade. Eu até poderia estar aqui na minha zona de conforto, cuidando da minha filha. Claro, mudaria um pouco os meus ganhos, né? Depender do meu marido, isso já é um ponto que eu não gosto muito. Eu sempre trabalhei fora, eu sempre gostei de ter a minha renda. Então, assim, por que eu falo necessidade? Que nem sempre o crochê, ele é para sobreviver. Eu acho que hoje o crochê não arcaria com todos os meus gastos, não meu, da família, estrutura. Mas eu tenho uma renda. Hoje, se fosse um casamento que não desse certo, eu não ficaria a ver navios. Porque já tô construindo uma renda, né? Sempre tive o meu salário. E eu vi o crochê hoje, né? Principalmente, eu vejo o crochê dessa forma. Tudo que eu precisar, se eu precisar comprar um cone de linha, já era. Eu não posso mais ficar pedindo pro marido. Eu tenho que arrumar um meio de desenrolar meus crochê aqui. Vou vender, vou colocar a peça mais em conta. Não sei da onde. É como se aqui fosse meu empréstimo.
Eu e o crochê. Se você querer algo, é daqui que vai ter que sair. No meu caso, né? Eu querer algo. Tanto que eu fiz investimento, fiz tudo para melhorar em tablet. Investi numa webcam hoje para fazer as minhas lives. Então, assim, eu tô criando uma estrutura não só dentro do crochê. Os barbantes que eu tenho também foi adquirido através do crochê, né? Junto com a loja em paralelo. E é assim, se eu olhasse só do pequeno valor de vender ali na Shopee, se eu olhasse no pequeno valor de uma encomenda ou outra que vai surgindo, eu teria desanimado. Você tem que focar até dar certo. Se sair uma vendinha, agradeça, vamos para a próxima. O que eu tenho aqui? Eu sempre falo isso até nas lives lá do Tico e Teco. O que eu tenho aqui? Qual a minha realidade? E o que eu tenho a meu favor? Eu quero tal coisa? Então vamos lá. Vou trabalhar fora? Não vou. Então o que eu tenho? O que eu posso fazer? Hoje eu tô com barbante, mas eu comecei com R$400, gente. Muito pouco. E é para falar do barbante? Vamos falar, sabe, se movimentar até o negócio começar a ir andando, a deslanchando ali, né? Como se fosse um carrinho atolado. Você tem a rua, tem um problema ali, tem um carro atolado. Esse carro vai ter que sair do lugar. Você vai pegando as coisas que você tem em volta ali até tirar esse carro daquele buraco ali, né? Eu imagino, nossa, adoro trazer exemplos de coisas. E de, tipo, histórias. E é isso. E aí você vai usando os recursos que você tem e vai movimentando. E, gente, é fato. As coisas vão acontecendo naturalmente. Aqui eu iniciei no YouTube, né? Se eu olhasse para dentro, os conteúdos dentro de rede social ali, eu já me desanimei um pouco aqui da plataforma. Dei uma pausa, porém eu fui para outra. Não ganho agora que eu fui monetizada. Os ganhos lá, minha filha, muito pouco. Se eu pensasse na loja da Shopee, gente, ponto de coleta, sair de casa, ter que levar, é uma luta. Mas é insistência. Para tudo. E fora a gente ter que dar conta de casa, adaptar nossos horários. E eu falo que meu dia é muito, assim, eu tenho um bom tempo de produção, mas as minhas horas é muito picada. De manhã eu faço live, porque eu não vou abrir mão da outra rede. Aí meio-dia a filha chega, depois à tarde tem o marido que chega, aí casa que você tem que cuidar, crocheta um pouco, grava alguma coisa que você precisa, vai estender uma roupa, é assim que funciona. E eu acredito que isso seja a realidade de muitas pessoas. Porém, nem todo mundo está preparado para pagar o preço. E muitas pessoas não querem, acham cansativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é bem isso, é super cansativo, mas o retorno vem. Só que não vai vir de uma hora para outra. Isso eu posso te garantir. É muito raro. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Agora, a insistência, se você insistir, minha filha, como que é? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado faz muito sentido. Você vai usando o que você tem ali. Se você tem um celular com uma internet, vem para a rede social, começa a divulgar suas peças, começa a se mostrar para o mundo. Você é inteligente, você é capaz. Então, usa o que você tem hoje. De repente, com o tempo, as lives, seu canal, você pode estar tendo ganhos, parcerias. Tudo pode acontecer dentro da internet. Mas se você não estiver ali todos os dias, lutando, querendo que dê certo, 1, 2, 3, 4, 5, dificilmente vai sair do lugar. Não tem como você ter resultado de algo que você não está fazendo, gente. Não tem como. Agora, às vezes, de tanto você tá ali, de tanto você querer que dê certo, você vai arrumando forças. E é daí que eu digo, que eu tiro a minha motivação. Porque eu quero, é a necessidade, a necessidade financeira, a necessidade de me sentir útil, me sentir produtiva, que eu também, por mais que eu esteja em casa, eu estou viva, né? Eu tenho projetos, você poder fazer planos é muito bom. E tudo isso através do meu artesanato. Tudo que eu posso encaixar ou adaptar para dentro do crochê, eu faço. Então, assim, hoje eu tô aprendendo a mexer numa edição de vídeo, que é dor de cabeça. Estúdio OBS, é bem complicadinho, porém tá ali. Então, isso é até muito bom para tua mente estar ativa. Porque se a gente só ficar em casa fazendo as nossas coisas ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O serviço de casa, ele é uma coisa repetitiva. A gente fica meio cabeçuda, né? Para não falar. Um intelectual meio parado ali. Aí você vai conversar com as pessoas, você parece que tá fora do mundo. Então, não, a gente não é porque faz crochê, porque tem que ficar ali. Eu até brinco, eu falo que é a crocheteira do sofá. Desatualizada do mundo só porque você faz no artesanato. Não. Dá sim para você trazer o seu crochê para muitas coisas da sua vida, muitas áreas, muitas plataformas.
Hoje eu tô em quase todas as plataformas. E eu procuro, de cada plataforma, eu procuro ver qual recurso que eu tenho para aumentar meus ganhos, tá? Então é isso. É um vídeo rapidinho, eu queria trazer mais assim, essa parte mais falada, mais motivacional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque às vezes a gente olha assim a grama do vizinho e parece ser muito mais verde, não é? A gente não sabe o preço que a pessoa paga para estar ali. O se motivar vai depender de você, não espere dos outros. Eu não espero de ninguém, não. Não, eu sou meio de procrastinar, deixar para depois, quando é tudo para mim. Quando é para o outro, eu vou lá e faço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô fazendo aqui contando. Então, assim, todo mundo tem sua dificuldade, mas vai depender de você, como que você vai superar ela. A dificuldade nada mais é do que um desafio para você ir para o próximo nível. Então, é a pergunta que eu faço aí e fica de reflexão. Qual o próximo nível que a gente quer ir? Ixi, eu tenho muitos planos e eu sei que vai dar certo. Colocar Deus na frente, né? Cada um com a tua fé. E não é só a fé em si, porque Deus já deu a sabedoria, já deu as nossas mãos, a nossa capacidade, coragem, saúde, né? E o resto é fazer a ação, que é isso que é o mais difícil. E parar de reclamar, porque reclamando ou não, vai ser do mesmo jeito, tá? Então é isso, um vídeo bem rapidinho aí. Espero que vocês tenham gostado. E assim que estiver pronto, vou gravar um vídeo aí mostrando as peças, tá? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.